Segundo a Bíblia e textos sagrados, o inferno abriga diversos anjos caídos que vieram a se transformar em demônios. Alguns deles têm histórias tão completas quanto as das personalidades religiosas mais conhecidas. Entre estes, os caídos, está Azazel. A história de Azazel é fortemente atrelada às cabras, mais precisamente ao conceito do bode expiatório e ao diabo. Mas antes de eu revelar o nome do arcanjo de Deus, vamos saber algumas coisas sobre Azazel. Neste vídeo, nós vamos entender mais sobre este ser tão desobediente a Deus a ponto de ser enviado para um lugar completamente desolado. Então, deixar seu like e seguir o nosso canal para mais conteúdo como este. Quem foi enviado para lançar Azazel nas malhas da escuridão? De acordo com textos apócrifos e com fontes de épocas bem remotas, o anjo que lançou Azazel nas escuridões foi um anjo forte, um dos arcanjos em geral com poder de força e de autoridade, que havia sido enviado de junto de Deus. Ele foi colocado exatamente para essa missão. Azazel, sendo um dos príncipes dos anjos caídos que tinham ensinado ao homens a pecar e terem desviado o homem de seu caminho, ele tinha que ter recebido um tratamento severo. Para contê-lo e salvaguardar a criação, Deus havia escolhido um dos seus arcanjos mais terríveis e leais. Este anjo seria conhecido, segundo a tradição, por sua função de executor da justiça das ordens de Deus e pelos castigos por qualquer insubordinação dos seres espirituais a Deus, e para a obrigação de aprisionar seres que efetivamente desafiam os mandamentos e ordens de Deus. Qual era a função deste arcanjo? Este arcanjo tem a função de executor da justiça das ordens de Deus, sobretudo em relação aos seres espirituais, quando são rebeldes. Ele é encarregado de missões que exigem dele autoridade e força incomparáveis, e muitas vezes é enviado para batalhas nos níveis espirituais que protegem o equilíbrio entre o bem e o mal. Além disso, a proteção dos fiéis e a manutenção da ordem de Deus contra os que a desafiam também se encontra em seu trabalho. Ele é um arcanjo implacável contra aqueles que desafiam a autoridade de Deus. No livro de Enoque, Azazel é descrito com características que o afastam da imagem celestial dos anjos fiéis e o aproximam de uma criatura demoníaca e sombria, quase monstruosa. Diferente dos anjos tradicionais que representam a pureza e a luz, Azazel possui um aspecto grotesco e ameaçador, refletindo a profundidade de sua corrupção e rebeldia contra Deus. Mas qual é a aparência de Azazel após a sua queda? A aparência de Azazel após sua queda é marcada por uma fusão grotesca de características de diferentes criaturas carnívoras e elementos demoníacos. Ele é frequentemente descrito como uma figura que encarna tanto um predador feroz, quanto a simbologia de uma cabra, um animal frequentemente associado ao demônio em diversas tradições culturais. Sua face, distorcida pelo pecado e pela queda, revela traços que evocam tanto uma ave de rapina quanto um bode, apresentando olhos intensos e sombrios, além de uma expressão implacável e indomada. Os traços faciais de Azazel são uma combinação aterradora de elementos de cabra e ave, exibindo características típicas de um predador, como o bico de uma ave carnívora e olhos afiados. No entanto, esses traços apresentam uma distorção sobrenatural. Seus olhos, profundos e reluzentes, transmitem uma intensa ira e dor, refletindo sua revolta e a condenação eterna que carrega. Seu semblante exala uma aura de ameaça e desafio, como se estivesse sempre consciente de sua rebelião contra a ordem divina. Além disso, ele ostenta grandes chifres curvados, semelhantes ao de um bode, que emergem de sua cabeça e destacam sua conexão com o mal e a insurreição. Esses chifres simbolizam sua natureza indomável e sua disposição para desafiar os preceitos divinos. A presença marcante desses chifres, recorrentes em representações demoníacas, fortalece a imagem de Azazel como uma entidade sombria e repleta de poder e ódio. O corpo de Azazel é descrito como uma figura musculosa e robusta, repleta de uma energia intensa e sombria. Suas asas, ao contrário dos anjos de luz,
Não são brilhantes e belas, mas possuem uma coloração escura, com penas que parecem desgastadas, sujas e retorcidas, como se carregassem consigo a marca de seu exílio e sua corrupção. Essas asas multialadas são enormes e, em vez de trazer leveza, inspiram uma sensação de peso e opressão. Quando estendidas, elas lançam sombras que simbolizam a escuridão que Azazel trouxe ao mundo ao ensinar a humanidade sobre armas e práticas proibidas. A pele de Azazel possui uma textura grossa e sombria, quase como escamas ou uma couraça, oferecendo a ele uma aparência que está entre o sobrenatural e o animalesco. Esse aspecto reforça sua desconexão do plano celestial, sendo ele agora uma criatura deformada, cujo corpo é um reflexo físico de sua alma corrompida. No contexto do livro de Enoque, Azazel simboliza o conhecimento proibido e o perigo da corrupção espiritual. Sua aparência grotesca reflete o desvio de um ser que uma vez esteve na graça divina, mas que se transformou em uma criatura demoníaca por desafiar a ordem de Deus. Cada aspecto de seu ser, desde os chifres e o rosto de cabra até as asas escuras e monstruosas, serve como um lembrete da queda e da influência corruptora que ele espalhou sobre a humanidade. Agora, onde se localiza a prisão de Azazel e dos outros anjos caídos? Os textos antigos e apócrifos indicam que Azazel foi aprisionado em uma região desolada, isolada e envolta em trevas, distante da presença humana. Esse local é caracterizado como um deserto sombrio e estéril, onde nenhuma forma de vida pode prosperar e a escuridão parece ser eterna. De acordo com algumas tradições, a prisão de Azazel estaria situada em uma parte profunda do deserto de Dudael, um lugar mencionado em escritos apócrifos como um abismo misterioso e inóspito. Para selar a entrada da caverna, pedras foram empilhadas pelo arcanjo do Senhor, e uma barreira espiritual impõe restrições que proíbem a qualquer ser humano ou entidade celestial a possibilidade de localizá-lo ou liberá-lo. Mas qual é a essência desse local? A caverna onde Azazel foi confinado é descrita como um abismo profundo e sombrio, um ambiente de total escuridão, onde a presença divina se faz notar apenas como uma força que limita e impede sua fuga. Dentro desse abismo, Azazel se encontra totalmente isolado, incapaz de interagir com qualquer outra entidade ou de influenciar o mundo exterior. Este deserto foi selecionado para servir como um local de punição eterna, um exílio nas trevas, onde o tempo transcorre sem oferecer qualquer alívio ou esperança de redenção. Mas você já se perguntou onde se encontram os outros anjos caídos na terra? Os demais anjos caídos estão aprisionados em diversos locais ao redor do planeta. Alguns foram selados nas profundezas do oceano, sendo lançados e confinados em cavernas submersas, envoltos por correntes espirituais indestrutíveis que os mantêm afastados do contato humano e da luz. Outros, segundo relatos antigos, foram isolados em abismos profundos nas montanhas, em locais de difícil acesso e ocultos, vigiados por forças espirituais que asseguram que não possam escapar de seu destino. Determinadas tradições afirmam que certos anjos caídos foram aprisionados em locais determinados, espaços intersticiais entre o domínio terrestre e o domínio espiritual, em posição de limbo ou vácuo, onde eles não podem perfurar a realidade humana, nem têm origem no domínio celestial. Estas prisões foram preparadas para mantê-los fora do caminho, para que não possam levar a ainda mais corrupção. Então, por que estes lugares são tão encobertos e isolados? O Criador predeterminou aqueles lugares precisamente por serem desertos, profundezas do mar ou fendas inacessíveis. Eles representam a resolução de Deus para preservar da ação maligna dos anjos arrependidos a humanidade e a criação. Cobrindo-os com barreiras, não permitiu que ali penetrasse qualquer influência maligna, retendo os poderes malignos confinados e sem liberdade de ação, presos no seu próprio domínio e sem os seus efeitos, só na sua escuridão. Afundados na escuridão e no isolamento, tais lugares são a pena desses anjos,
e a sua pena será o testemunho da verdadeira ideia do Criador, a de que a resistência e a revolta em relação a Deus têm como pena a dureza e a eternidade. Mas o que é que significa do nome deles? No livro de Enoque e em vários textos antigos, o termo aramaico Irã, Irim, refere-se aos vigilantes ou os despertos. Esta expressão designa anjos encarregados de observar e proteger a humanidade, permanecendo atentos a tudo que ocorre na Terra. Na tradição enoquiana, eles são descritos como uma classe específica de anjos enviados por Deus para vigiar o mundo, especialmente em períodos em que os humanos estavam mais suscetíveis à influência do mal. O significado de Irã, derivado do aramaico, traduz-se literalmente como os despertos ou os acordados. Esse nome enfatiza o papel desses anjos como guardiões sempre alerta, diligentes em sua missão de monitorar o comportamento dos humanos e atuar como intermediários entre o céu e a terra. Os vigilantes deveriam estar cientes de todos os acontecimentos na terra, documentando as ações humanas e protegendo-as do mal. Contudo, conforme narrado no livro de Enoque, alguns desses vigilantes, inclusive figuras como Azazel e Samiazá, abandonaram sua tarefa original e se envolveram em atividades ilícitas que incluíam instruir os humanos em habilidades e conhecimentos ocultos, resultando em sua condenação. O papel de Azazel entre os Irã é particularmente significativo. Ele é descrito como um dos líderes de tais vigilantes que caíram. Azazel foi responsável por introduzir o uso de metais na fabricação de armas e por ensinar as pessoas práticas que incitavam a violência e a arrogância. Como resultado de suas ações, Azazel e os outros vigilantes que o seguiram foram condenados por Deus. Em aramaico e hebraico, sua queda simboliza um estado de sono espiritual, contrariamente ao despertar que constituía a essência da missão dos Irim. Após a queda de Azazel e seus seguidores, o título de vigilantes tornou-se irônico, pois eles não só deixaram de vigiar e proteger a humanidade, como passaram a influenciar os humanos de maneira negativa. Em resposta, Deus ordenou que esses vigilantes fossem aprisionados e condenados a um lugar de escuridão eterna, onde seus poderes e influência foram restritos. Mas então, qual foi o arcanjo ordenado por Deus para prender Azazel? Esse arcanjo é Rafael, o arcanjo do Senhor, cuja função é cuidar da humanidade, mas que também é capaz de enfrentar e subjugar forças obscuras. No caso de Azazel, Rafael recebeu a missão de aprisioná-lo nas trevas e lançá-lo no deserto, onde ele permaneceria isolado como punição por sua rebeldia e influência corruptora sobre a humanidade. Essa tarefa de contenção, justiça e proteção é um papel fundamental de Rafael no serviço de Deus, mas porque essa missão foi dada a ele. Rafael é reconhecido tanto por sua compaixão quanto por sua força e integridade. Ele combina suas habilidades de cura e proteção com a autoridade necessária para punir aqueles que ameaçam o plano divino. Como arcanjo da cura e defesa, Rafael serve como um escudo para a humanidade, ao mesmo tempo que enfrenta a responsabilidade de corrigir os que se desviam do propósito divino. Essa dualidade entre poder e misericórdia o qualificou para confrontar Azazel, mantendo o mundo livre da corrupção e das trevas então. Qual a importância de Rafael na hierarquia angelical? Rafael possui um alto prestígio entre os arcanjos, sendo um dos mais próximos de Deus e um dos principais mensageiros celestiais. Sua missão vai além da cura, já que ele também é responsável por assegurar a ordem divina e proteger a humanidade. Como executor das ordens de Deus em relação aos anjos caídos, sua posição destaca seu compromisso com a justiça e seu papel como guardião do equilíbrio espiritual. Contudo, Deus contava com Miguel e Gabriel, que também estão próximos a ele. Por que então foi Rafael escolhido para essa tarefa? Essa responsabilidade foi dada a Rafael por conta de sua notável capacidade de curar e restaurar a ordem. Antes de seu envio, Miguel e Gabriel, observando do céu,
perceberam a maldade que os anjos caídos, liderados por Azazel e outros rebeldes, espalhavam pelo mundo. Ao instruírem a humanidade em práticas proibidas, esses anjos levaram os homens à violência, corrupção e idolatria, desafiando assim os propósitos divinos de maneira direta. No entanto, Miguel e Gabriel, ao testemunharem o sofrimento resultante das ações dos anjos caídos, Miguel, o arcanjo que defende a justiça divina, e Gabriel, o arcanjo mensageiro, ficaram profundamente entristecidos e indignados. Com um compromisso inabalável para com Deus, ambos estavam decididos a proteger a criação divina. A dura realidade que presenciaram os motivou a interceder junto ao Senhor, solicitando a restauração da justiça para salvaguardar a humanidade dos enganos e destruições causados por Azazel e seus seguidores. Então, por que Deus designou Rafael para essa missão em vez de Miguel ou Gabriel? Embora Miguel e Gabriel fossem guerreiros poderosos e líderes da hoste celestial, Deus escolheu Rafael, reconhecendo seu papel como o arcanjo da cura e da restauração. A responsabilidade de Rafael incluía não apenas o aprisionamento de Azazel, mas também a restauração do equilíbrio no mundo espiritual. Sua presença simbolizava uma mensagem de cura, enquanto, ao mesmo tempo, carregava uma justiça firme e resoluta. Assim, Rafael desceu à terra para confrontar Azazel com a autoridade dada por Deus. Ele prendeu o anjo caído, lançando-o nas trevas do deserto, onde ficaria isolado e sem poder. Essa missão não somente trouxe paz à criação, mas também demonstrou que Deus, por meio de seus arcanjos, tem o poder de julgar e restaurar, protegendo o bem em meio à desordem que se instaurava. A determinação dada por Deus a Rafael era definitiva e implacável. Azazel, antes de tudo, teria que ser contido, despojado de sua liberdade e aprisionado juntamente com uma porção da criação que ele tentara arrastar para a perdição, em um lugar onde ele não pudesse jamais impedir a correta execução da criação pelos 570 anos restantes. O mal que Azazel criou havia corrompido os seres humanos, introduzindo-os no uso de poderes proibidos. Eles foram ensinados a utilizar as forças da guerra, fabricar armas, praticar feitiçarias e seduções. O apelo de Azazel alcançou a terra como uma sombra, ameaçando por completo a instituição estabelecida por Deus. Por isso, a missão confiada a Rafael não comportava vacilo algum. Deveria ser executada de maneira precisa e peremptória. Deus ordenou que Rafael descesse à terra e que encontrasse Azazel para deixá-lo em um cárcere tal que não pudesse mais prejudicar. Lança-o nas profundezas do deserto, assim falou Deus. Cubra seus olhos com a escuridão em uma caverna obscura, onde ele será selado, de sorte que suas lições e suas influências nunca mais possam poluir minha criação. O cárcere deve ser um lugar de trevas, sem sair, onde Azazel teria de ser escondido da luz e da humanidade. Para garantir que ele não pudesse escapar, Rafael deve estar em cargos concretos. Enterrar Azazel sob montanhas de pedras e correntes celestiais que nenhum ser mortal e imortal pudesse romper. Esse lugar se chama Deserto de Dudael. No entanto, devemos nos interrogar sobre o modo pelo qual Rafael cumpriu seu mandato divino. Rafael desceu à terra com um firme propósito, levando nas mãos as correntes celestiais, feitas para aprisionar Azazel. Ele o encontrou em meio ao deserto, e ao ver o arcanjo do Senhor, Azazel tentou espontaneamente resistir, sendo, contudo, logo derrotado pelo poder do arcanjo Rafael. As correntes que Rafael trazia brilhavam com luz divina, e ao serem colocadas sobre Azazel, drenaram a força que ele ainda possuía, tornando-o incapaz de resistir. Rafael então o levou para uma caverna escura escondida sob o deserto, onde nenhum olho humano poderia encontrá-lo. Ali, selou a entrada da caverna com enormes blocos de rocha e lançou palavras sagradas, imbuídas da proteção do Senhor, para que Azazel jamais pudesse sair da prisão.
Finalmente, Rafael ergueu uma barreira espiritual ao redor do local, para que nenhuma influência maligna pudesse ultrapassá-la e se expandir. No entanto, a missão de Rafael teve como objetivo culminante restaurar o equilíbrio e a pureza no cosmo da criação, restaurando assim os danos decorrentes da insolência de Azazel e dos vigilantes desleais. Na captura de Azazel nas sombras escuras, Rafael não apenas fez triunfar a justiça desta criação, mas também fez triunfar fuer ardido em torno da harmonia na criação divina. Essa ação foi um ato de defesa para a humanidade, no sentido de prevenir a propagação da sabedoria de maldade e da maldade dos anjos desleais. O aprisionamento de Azazel serviu de lembrete da autoridade e do poder de defesa dos anjos fiéis sobre a vontade de Deus. A vitória de Rafael não foi contra um anjo rebelde, mas contra uma ameaça à própria estrutura moral e espiritual do mundo. Deus, no papel de Rafael, demonstrou que a justiça prevalece e que o mal não pode emergir e assediar na criação. Ainda assim será vencido em última instância. A missão de Rafael constituiu um grande legado, sendo que a prisão de Azazel e a queda dos vigilantes caídos deixaram um legado tanto para os anjos quanto para a humanidade. Para os anjos, a missão de Rafael foi um símbolo do compromisso inquebrantável com a vontade de Deus. Um lembrete de que até mesmo os mais poderosos deles estão subordinados à ordem divina. Para a humanidade, esta história é uma lição sobre as consequências da corrupção e do uso indevido do conhecimento. Praticamente toda a corrupção que vivemos hoje e a mesma sentença que foi dada para Azazel, assim será, para todo aquele que desobedece à ordem divina. Azazel foi aprisionado e o mundo foi livre de sua influência perversa, e a paz divina foi restaurada. A missão de Rafael tornou-se a promessa eterna do cuidado de Deus e de seu olhar atento, e de que ele mandará suas forças para defender o equilíbrio de sua criação. Assim, o ato de aprisionar Azazel nas profundezas é mais do que uma vitória sobre a injustiça. É a reafirmação do amor de Deus por suas criaturas, garantindo-lhe que mesmo as grandes ameaças não terão êxito em perturbar a ordem e a bondade para sempre. Gostou dessa história fascinante sobre Azazel e o poder dos arcanjos? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para mais mistérios e revelações espirituais. Junte-se a nós e desvende segredos que poucos conhecem.